Vamos começar pelo debate quinzenal desta tarde. O PS sugeriu apoiar o Governo em caso de um eventual orçamento retificativo que, à partida, o Primeiro-Ministro rejeita. Da sua experiência, considera que vai ser necessário um orçamento suplementar para fazer face aos prejuízos das tempestades? Bom, é cedo para dizer. Neste momento não há nenhuma estimativa, nem sequer em números grossos, daquilo que são os custos que terão de ser... que há, a partir de uma conta muito elevada. Sim, mas daí a termos um orçamento retificativo vai uma distância. O orçamento retificativo, tecnicamente, é necessário quando o Governo necessita de pedir autorização à Assembleia da República para gastar mais do que o teto de despesa aprovado no orçamento para 2026. Em novembro, quando o Parlamento aprovou o orçamento, aprovou, no fundo, um limite de despesa e disse que o Governo pode gastar até aqui. Só se justifica haver, normalmente, a execução de um orçamento normal, nos anos normais, fica abaixo do que é a despesa autorizada. Só se justifica ou só é necessária a aprovação de um orçamento retificativo quando se considera que é necessário gastar acima desses tetos. Ora, neste momento, ainda não se sabe sequer orçamentação dos custos. Tudo o que se tem falado são números extemporâneos, ninguém sabe, já ouvimos 2 mil milhões, 4 mil, 5 mil, ninguém sabe a ideia. Vai em 3.500 milhões, sim. Sim, mas está muita gente a atirar para o ar. É evidente que vai ter que haver uma estimativa rápida sobre esses números, creio que no próximo mês. Será sempre uma estimativa grosseira com que se terá que trabalhar, não vai haver tempo para uma orçamentação muito fina, mas para se ter uma ideia da ordem de grandeza, e depois vai ter que ser feito o trabalho de definir quem paga o quê e em que ordem é que se paga. Por exemplo, se uma parte da despesa é paga com recurso a fundos do Programa Operacional do 2030, dos fundos comunitários, como é normal que uma parte importante das verbas, por exemplo, relativamente às arribas e às zonas costeiras, venham a ser suportadas, essas, por exemplo, não necessitam de qualquer alteração orçamental. Está lá orçamentado uma verba de fundos comunitários, era para ser executado numa coisa, será executado noutra e não tem nenhuma necessidade de orçamento nessa matéria. Se, pelo contrário, se o Estado ou as autarquias gastarem determinado tipo de verbas que realocaram os seus orçamentos, por exemplo, muitos municípios, dentro das obras que são da sua responsabilidade, por exemplo, recuperação de estradas municipais, estarão neste momento a realocar os seus orçamentos de outros projetos que tinham para estradas, ou para escolas, ou para a habitação, para as verbas que são. Mas isso significa que, a partir de projetos que vão ficar Mas isso significa que está na conta das autarquias. Sim. Não necessita de retificativo. Só necessitará de retificativo se o Estado, a dimensão dos custos para o Estado no ano de 26, e não é nada provável que os custos sejam só em 26, vão se estender certamente para 27 e possivelmente também para 28, mas só seria necessário se em 26 ultrapassarem esse patamar, e ainda é cedo para saber, como o Primeiro-Ministro afirmou. À partida, a Comissão Europeia mostra-se flexível em relação à meta do déficit proposta para este ano. Eu presumo que, à partida, apesar dessa flexibilidade, não seja assim uma larga margem para chegarmos aqui a um déficit elevado. Eu recordo-me que o Ministro das Finanças chegou a falar da possibilidade de termos de fazer escolhas. Enfim, o que é que podemos fazer se de facto vier aí uma conta muito elevada? É cortar noutras despesas do orçamento, ou é enfrentar um déficit, por muito grande que ele seja, tendo em conta que, neste caso, o que tem de ser, terá mesmo de ser? Em primeiro lugar, vamos ter que esperar por essa orçamentação, vamos ter que fazer esta divisão de quais vão ser as fontes de financiamento e vamos ter que fazer o calendário dos investimentos. Há investimentos que têm e cuja despesa é obrigatória que seja feita já, este ano, o mais rápido possível. Há despesas que, pela sua própria natureza, que envolvem projetos de recuperação mais pesados, cuja despesa não vai ser executada todo este ano, vai ser, no fundo, executada ao longo de vários anos. E por isso é desse conhecimento, se tiver, que depois se vai fazer a escolha em matéria de contas públicas. Isto é, aquilo que irá ao saldo orçamental, em que dimensão, ou aquilo que depois irá aos orçamentos dos anos seguintes. Sem sabermos isto, é muito prematuro estarmos a especular.
A minha questão é querer saber o que é que faz o Ministro das Finanças neste caso, e caso não haja, naturalmente, um orçamento retificativo. Se começa a cortar as despesas de cada um dos ministérios, até ter aqui uma espécie de bolo que cubra estas outras despesas, como é que isto se faz? Como é que se cozinha um orçamento? Isso é a opção política que o Governo vai ter que tomar. O que é que eu aconselharia fazer, se me é permitido esta... Eu acho que o Governo, neste momento, não pode falhar em duas frentes. Não pode falhar na frente da resposta às populações, e tem que assegurar que ela é efetiva e que ela é a tempo e que chega rapidamente a tempo às populações, mas também não pode cair numa conversa que nós vamos ouvir muito daqui para a frente, que é uma corrida das oposições a ver quem é mais generoso. E se o Governo diz que é 1.000, as oposições tenderão a dizer que é 1.200 ou 1.300. Estou mesmo a imaginar, o Chega serão sempre 1.500 ou 1.600 e vão depois para as terras fazerem a publicidade de que eles é que estão a lutar muito pelas populações, quando é tudo demagogia. O que é importante é que os 1.000 que são necessários apareçam. E depois vai haver uma outra tendência, que é a tendência do chamado já agora, que é a tentativa de, a propósito desta catástrofe que tivemos, já agora faz-se mais esta coisa. Acrescenta-se mais já uma agora, para parcela ao proteger orçamento. isto muito melhor para o futuro, vai-se fazer uma outra coisa. E por isso o Governo, na minha opinião, e o Ministério das Finanças, mas isto é um papel sobretudo do Primeiro-Ministro, tem que saber capaz de navegar muito bem entre estas duas balizas. A primeira é uma resposta efetiva. Tem que haver. Há danos avultadíssimos em múltiplas áreas. Uma parte é coberta por seguradoras, no que estamos a falar, nomeadamente de danos privados em empresas, equipamentos, viaturas, mesmo em habitações, consoante as apólices que estejam. Uma parte desses danos grandes é suportada por seguradoras, há parte que é suportada pelos orçamentos municipais, das suas responsabilidades, e há parte que é suportada pelo orçamento central, seja através de fundos comunitários, seja através de verbas do Orçamento Geral do Estado. Primeira cautela, primeira baliza, saber que se responde efetivamente a tudo, mas que também não se responde ao exagero que vai aparecer durante estes longos meses que vamos ter pela frente, quer dizer, é preciso mais, é preciso mais, é preciso mais. Segunda forma de financiar, consoante o montante, eu não atreveria de forma alguma um déficit que tivesse significado. Isto é, Portugal está hoje com um superávit orçamental. O que é que podia ser o limite neste caso? Eu acho que Portugal está hoje com um superávit de cerca de 0,3% do produto. Isto já dá uma margem, eu terá fechado 2025 com isso ou até com um valor superior. Isso já dá uma margem relativamente à execução do ano 2026. O ano 2026 já ia ser exigente com os empréstimos. Eu acho que, no caso de se tratar de despesa de investimento diretamente colocada para responder a esta calamidade, eu acho que Portugal pode ter um ligeiro déficit, não levanta nenhum tipo de problema, não levanta nenhum tipo de problema na matéria das contas europeias, agora vai obrigar, como há pouco o Pedro bem dizia, a fazer escolhas. O que é que eu recomendava já mesmo ao Governo? Bom, é parar com tudo aquilo que tem sido os aumentos de despesa corrente permanente que têm vindo a ser feitos noutras áreas. É porque isso torna a equação impossível. Vamos de facto ser possível ter aqui o melhor de dois mundos, espécie de carregar na imagem. Não é bem, é o melhor, as duas necessidades têm que ser atendidas e respeitadas. É uma forma de expressão, Fernando Medina. Os apoios das tempestades, vem amanhã o plano chamado PTRR, um PRR português desenhado exclusivamente para os apoios das tempestades. Fiquei com a ideia hoje, depois de ter ouvido o Primeiro-Ministro, que ele vai um pouco mais além. Vai também tentar cautelar a resposta no futuro que se deve dar a desastres deste género. O que é que deve ser, na sua opinião, este plano do Governo? Eu julgo que este plano no fundo, acima de tudo, é um nome que vai ser chamado aos instrumentos que vão ser utilizados na recuperação que no fundo vai ter duas fontes fundamentais de financiamento, não vejo outras, há de ter as verbas dos fundos comunitários do PT 2030 e há de ter fundamentalmente orçamento nacional, seja ele por via do orçamento dos municípios, seja ele por via do orçamento de Estado, seja ele por via do orçamento da Segurança Social no pagamento dos layoffs. Isto, no fundo, vai ser o financiamento do programa. Que ações é que lá vai ter dentro? Bom, vai ter as ações de imediato, aquelas que já estão no terreno e as que vão entrar rapidamente no terreno, as ações de emergência, os layoffs simplificados, os apoios às famílias, os apoios à reconstrução das casas, apoios à agricultura,
isso certamente estará nesse pacote. Há de estar no pacote também a recuperação rápida de infraestruturas, como escolas, como estradas, algum trabalho que tem que ser feito já relativamente na frente costeira. Várias dessa natureza terão Mas não se lá vai estar. aproveitar este plano também para dar aqui um passo em frente Primeiro-Ministro de disse, desenvolvimento sim, das regiões o primeiro, afetadas? aí vamos voltar ao tema anterior. Eu acho que é importante dar um passo, como o Primeiro-Ministro referiu, no sentido de que nós não podemos reconstruir o que tivermos a reconstruir exatamente nas mesmas condições e deve ser dado aqui um esforço a aumentarmos a resiliência do território, a resiliência das infraestruturas, a resiliência social e comunitária a este tipo de intempéries. Isso é essencial fazer. Agora, não podemos, à boleia disso, querer transformar isto em verdadeiros planos de desenvolvimento estratégico de regiões, porque isso nós estamos a falar de outra coisa completamente diferente, entra noutro campo de debate e, com franqueza, é isso que se deve, acima de tudo, evitar e que o Primeiro-Ministro e que o Governo devem evitar, que as oposições também devem evitar, nomeadamente o Partido Socialista evitará, não tenho dúvidas sobre isso, mas do Chega também não tenho dúvidas que vai estimular o mais possível aquilo que puder em matéria de gastos públicos, para não nos desviarmos do rumo que temos relativamente às nossas finanças públicas. Vamos aguardar. Dino, obrigado, boa noite. Muito obrigado. Voltamos a ver-nos na próxima semana.